Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão, final de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. Todos os dias a igreja nos traz um pedacinho do seu evangelho, do Novo Testamento. Temos também um pedacinho do Velho Testamento, temos o Salmo do dia, onde podemos fazer a nossa meditação da oração com o Salmo do dia. Então, todos os dias temos essa meditação a fazer. Só precisamos dar o nosso sim, para que todos os dias a gente sente, medite, tire um pouquinho do nosso tempo para ver o que Jesus quer para a nossa vida. Sabemos que a gente precisa ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e trazer, colocar em prática na nossa vida. Não adianta a gente ler, fechar o livro, colocar lá e pronto. E achar, fiz a minha obrigação do dia, li um pedacinho do evangelho e pronto. Não. Ele nos convida a vivenciar, a trazer, a pedir ao Espírito Santo discernimento de entender como eu posso trazer esse ensinamento para a minha vida, para o meu cotidiano, para a minha mudança de vida, para que eu possa encontrar lá no dia do meu chamado Jesus na minha vida, a vida eterna que Ele guarda para mim, o reino do céu que tanto é falado na palavra. Então tudo isso está reservado para nós, mas para isso eu preciso vivenciar o que Ele quer, que não é fácil. Depois que você começa a mergulhar, a meditar, você vê que é difícil, mas não é impossível. E a gente vai ver agora qual o impossível do nosso dia de hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela se encontra no livro de Mateus, o capítulo 9, e o versículo é do 35, vem aqui do 35 ao 38, daí a gente vem para o capítulo 10 e vamos do versículo 1 ao versículo 8. Ao versículo 8. Aqui. A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seus irmãos André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus é um convite, não é? Jesus hoje nos convida a sermos discípulos de verdade, discípulos de Jesus de verdade, ou seja, cristão autêntico, não é? Não basta sermos apenas cristão. Ah, eu sou um cristão, eu frequento a igreja, não é? Eu vou a um grupo de oração, eu faço a minha obrigação com Jesus. Dentro da minha casa, eu sou aquela mulher de oração, eu sou aquela mulher que tenho meus compromissos em ler a palavra de Deus todos os dias, não é? Jesus vem nos dizer hoje que não basta sermos só esse cristão. Precisamos ser cristãos autênticos, não é? E falar daquilo que ele fez na minha vida, na sua vida, não é? Em todo lugar do mundo existe pessoas que receberam milagres de Jesus, bênção de Jesus e tem o que falar sobre isso. Mas muitos de nós guardamos as coisas bonitas que Jesus fez na nossa vida, os milagres, os prodígios, e isso também é uma forma de evangelizar. Não é só pegar a palavra, pregar aqui para vocês ou pregar no púlpito, na igreja, diante de uma assembleia, não. Falar de Jesus aonde quer que eu vá também me torna discípulo de Jesus. A partir do momento do meu batismo, Jesus me dá essa autoridade de sair falando da sua palavra. Então, vamos entender aqui a leitura, né? A palavra diz que Jesus estava ali e de repente Jesus olha para aquela multidão enorme, né? Sabemos que por onde Jesus passava, aglomerava-se milhares e milhares de pessoas ali em busca de cura, né? E ali estava Jesus e a palavra diz, isso é uma das coisas que a gente precisa observar, que Jesus olhava para aquele povo com compaixão. Aquele povo que ali estava é o povo que hoje está aqui. Sou eu, é você, é as pessoas da sua família, da sua casa. Somos todos nós. Pessoas muitas vezes aflitas, tristes com acontecimentos impossíveis que você vê na sua vida, que talvez você não veja solução. É um desespero em que você se encontra hoje. Dentro ali daquela multidão existia pessoas como nós, com os problemas que a gente tem, com as nossas dificuldades, com os nossos medos diários. E Jesus olhava para aquele povo com compaixão. Hoje eu levo para a minha vida, eu estou sabendo que Jesus está olhando para o meu problema. E ele olha com compaixão, não é? Por quê? Porque muitas vezes eu estou depressiva, muitas vezes eu sou uma pessoa que carrego comigo dores, não é? Que só ele sabe, não é? Então, a pessoa em que eu me encontro hoje, Jesus olha para mim e tem compaixão, assim como ele teve daquela multidão, né? E a palavra diz que ele olha para os seus 12 discípulos e dá uma missão a eles, para que eles lidere a sua igreja, para que ele vá. Por quê? Porque ele via que a multidão era muito grande. Cada dia aquela multidão crescia de pessoas carentes, de pessoas precisando de ajuda espiritual. E ele sozinho ele não daria conta. Então ele chamou, convidou os seus 12 discípulos, que já eram pessoas convertidas, não é? Que já entendia da sua palavra, que já viviam da forma que ele queria. Então ele deu esse poder, né, de curar as pessoas, de fazer milagres, de impor as mãos, de orar pelas pessoas, de falar do seu reino, da sua vinda, não é? E ele deu autorização a esses discípulos. O convite foi para eles liderarem. Então, esses líderes aqui, nós já temos. Temos os nossos bispos, nosso papa, os nossos bispos, nossos padres. É a liderança.
Esses 12 discípulos representam essas pessoas da nossa igreja, não é? E ele vai mais além. Hoje ele vai mais além e vem convidar a mim e a você. Por quê? Porque se você observar aqui na palavra, a palavra de Deus diz que ele diz aos seus discípulos para pedir ao dono da messe que mande trabalhadores, né? Porque a messe é grande. Pedir ao dono da messe, quem é o dono da messe? Todo-Poderoso Jesus Cristo. Pedir a Deus Todo-Poderoso que mande trabalhadores, ou seja, que mande pessoas para ajudar eles. Eles eram apenas 12, mas aqui se encontra um chamado para mim e para você. A partir do momento que nós recebemos o nosso batismo nas águas, nós estamos lavados de qualquer pecado, principalmente o pecado original pelo qual nascemos com ele, né? Mas a partir do nosso batismo, acredita-se a nossa igreja de que esse pecado ele é limpo de nós. Crescemos com o Espírito Santo de Deus desde pequeno, de pequenininho, de bebezinho, né? E aí vem a autoridade, é nos dada a autoridade de irmos falar da palavra de Deus. Temos essa autorização de impor as mãos em alguém, de orar por alguém, de falar da sua palavra, né? E até de curar. Impor as mãos em cima de uma pessoa e curar. Assim eu acredite no que eu estou pedindo, assim a pessoa que está precisando da cura tenha uma fé suficiente para que seja curado, né? Então nós temos. Então hoje é um chamado para mim, para você falar da palavra de Deus. Falar das maravilhas que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que dentro da sua família, dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua sociedade aí, né, aonde você caminha, os seus amigos, as pessoas que você conhece, você viu milagres de Jesus na vida dessas pessoas. Não é impossível alguém viver nesse mundo e não ter presenciado um milagre, uma cura de um câncer, não é? Curas de outros tipos de doença, né? Presenciaram-se já muitas pessoas que são ali aleijados, que levantam de cadeiras de rodas. Então, assim, coisas concretas, coisas vivas foram feitas e é feito todos os dias no nosso meio, principalmente na nossa vida. Então, a gente fala da nossa vida em primeiro lugar. Do meu eu vou falar de mim. Eu preciso juntar tudo o que Jesus já fez na minha vida e falar para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. Eu não preciso só pregar a palavra de Deus. Falar de Jesus não é só pregar a palavra de Deus. Não. É você falar daquilo que ele fez de bom para você. O milagre que foi realizado na sua vida, eu tenho vários. Eu tenho vários milagres de morte e ressurreição, milagres concretíssimos na minha vida. Tenho certeza que você tem um. Eu tenho certeza que você um dia pediu pela cura de alguém e essa pessoa foi curada, né? Então, assim, isso é motivo para que eu saia como esses discípulos pregando a palavra de Deus, falando de Jesus aonde quer que eu esteja. Muitas pessoas acham que falar de Jesus é só estar dentro da igreja. Não. Muitos que lá estão, ali dentro da igreja, muitas vezes só lê a palavra. Vai lá, lê a palavra, observa o que o padre fala, muitas vezes o que o pregador está pregando, né? Mas não tem coragem de chegar em casa e meditar, trazer para a vida, viver, mudar de vida. Não tem. Eu vou porque eu sou cristão, eu vou à igreja, mas o meu compromisso é só ali. Eu não posso ter um compromisso só ali. Eu preciso sair dali e ser aonde quer que eu esteja em sociedade. Seja no meu trabalho, seja na minha família, seja em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que
passar para as pessoas essa visão. Maria era uma pessoa diferente, Maria hoje é uma pessoa completamente diferente depois que encontrou a palavra de Deus. A gente olha para ela, a gente sente a diferença. Então, a diferença é no falar, a diferença é no agir, a diferença é nítido. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou Jesus na vida, ela muda sim, e você consegue observar isso, né? É nas suas atitudes, é na forma que você aceita as coisas ou não, né? Tem coisas que você aceitava antigamente que hoje você sabe que é errado, você não vai aceitar mais. Então, enfim, tudo isso você está mostrando para aquele que ainda não encontrou que Jesus existe, né? Mas não basta só isso, não basta só as pessoas olharem para você e ver que você mudou. Aqui existe um convite. Jesus convida a mim e a você a falar dele, a irmos a falar dele. Quantas pessoas aí não têm depressão? Quantas pessoas não precisam de um abraço? Quantas pessoas não precisam de uma palavra? Quantas pessoas não precisam escutar um testemunho de cura? Né? Pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que precisa que você chegue e fale do que Jesus fez na sua vida. Já pensou você chegar e dizer assim, fulana, você tá aí com um impossível deste tamanho na sua vida, mas eu vou te contar bem aqui o que Jesus fez na minha vida, né? E aí você conta o seu testemunho de vida, que muitas vezes é de um milagre imenso. É alguém que morreu e ressuscitou na tua frente assim, não é? E a pessoa vai olhar, vai dizer assim, se ele fez na sua vida, ele pode fazer na minha, né? O meu impossível eu tô vendo muito grande, mas ele fez na vida de fulano, então ele vai fazer na minha. Então você vai renovar a fé de uma pessoa, né, que já não tem mais diante do seu impossível. Então é esse o convite que Jesus faz para mim e para você hoje, que a gente saia falando dele. Não importa de que forma seja. Não fique ensaiando como você vai falar, o que você vai falar, porque no momento é ele que vai falar por você. Quando a gente senta para falar dele, é ele que fala. Não é ele que coloca as palavras na nossa boca, porque nós não somos capazes de nada. Né? Se a gente senta aqui com o nosso eu para falar, se eu chego na casa de uma pessoa para falar com o meu eu vou falar de mim, eu vou falar daquilo que eu acho, né? E Jesus não quer que a gente fale daquilo que a gente acha, Jesus quer que a gente fale daquilo que Ele quer, do que verdadeiramente Ele deseja para aquela pessoa que no momento está aflito, que naquele momento está triste com o seu problema, não é? Muitas vezes um luto está sendo passado ali na família, não é? Um luto de morte mesmo, muitas vezes um luto de separação. Então assim, a gente não sabe, cada um tem a sua realidade. Então hoje o convite é esse, é irmos falar de Jesus, né? Aumentar essa messe que é tão grande e que precisa desses operários. Então hoje Jesus nos convida a ser um dos operários, né? Para que a messe ela seja bem acolhida, né? Que não exista pessoas tristes por falta da palavra dele. Né? Muitas vezes você já tem o conhecimento, mas você tem vergonha. Muitas vezes você vai a uma igreja, mas você não tem coragem de falar do testemunho daquilo que ele fez para você. E hoje Jesus diz, venha meu filho, vá falar de mim. Fale do que eu fiz a você, por mais simples que tenha sido. Não é? Porque você vai renovar a fé dos aflitos. Dessas pessoas que ele olhou aqui com compaixão, com tristeza. Ele olhou para elas, teve compaixão delas. Ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para quem está com o impossível e tem compaixão. E muitas vezes, perto dessa pessoa que está assim, tem eu. Muito perto dessa pessoa que está triste, tem você. E a gente não faz nada. Jesus hoje nos convida a fazer alguma coisa, sim. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.